Bem-vindo ao programa, Henrique. Tudo bom com Tudo você? bem? Boa tarde, tudo bem? Gente, falar sobre empresas, falar sobre negócios, falar sobre impostos, falar sobre taxas, por mais que não seja muito interessante algumas das questões ligadas aos negócios, não tem como fugir, não é isso? Perfeito, perfeito. Vera, primeiro, muito obrigado pelo convite, participar do seu programa. E eu acho que esse ponto inicial já é um ótimo gancho. A gente tem aquele ditado famoso, né, de que existem duas coisas que não se pode evitar: a morte e os impostos. Então, a gente realmente tem que lidar com esse problema, não tem muita saída. Não tem jeito. Na área tributária, a área do direito vem auxiliando e muito, sabe, gente? Grandes empresas e também pequenas empresas. E hoje, para falar sobre isso, inclusive trazer algumas dicas dessa consultoria, vamos dizer, através da televisão, o doutor Henrique Francisqueto vem trazer para a gente aí algumas informações. E a gente fica muito feliz. Bom, quando se fala no nosso país em relação a taxas e tributos, o que não faltam são opções e necessidades de pagamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem algumas pesquisas que indicam que no Brasil a gente tem mais ou menos 84 tributos, entre taxas, impostos, contribuições adicionais, etc. Mas além de toda a questão da carga tributária, é justamente essa variedade de impostos e a complexidade dos relatórios, o quão complicados são os relatórios que a gente precisa mandar para as receitas. Talvez esse seja a maior dificuldade, principalmente quem está começando. Por isso que uma boa orientação, uma boa conversa, não só com o seu contador, como com o seu advogado, acaba sendo muito interessante. Evita prejuízos. Sem dúvida. Desperdícios, vamos dizer. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes, evita prejuízos, às vezes que você não consegue nem imaginar que pode ter, né? Um exemplo para quem está começando, por exemplo, a sua empresa, um jovem empreendedor, né? A gente tem a figura do contrato social, muitas vezes, que é o documento que você vai constituir a empresa, seja ela uma empresa limitada ou outro formato que você busca. Esse contrato social, muitas vezes, ele é tratado como um documento meramente formal, para fins burocráticos. A pessoa pega um modelo na internet, muda os dados e utiliza. Só que esse contrato social, ele é como se fosse a certidão de nascimento da empresa. E ele vai acompanhar a empresa por todo o tempo, até o futuro, até que ele seja eventualmente alterado. Muitos dos problemas que surgem 3, 4, 5, 10 anos depois do início de uma empresa estão no contrato social que foi mal feito lá atrás, né? Não foi planejado. Então, às vezes, uma assessoria, seja de um bom contador ou de um advogado no início, ela vai evitar prejuízos, às vezes, em valores que você não consegue nem imaginar quando está começando o seu negócio. Gente, isso é fato, viu? Porque quando a gente abre uma empresa sem esse conhecimento... Eu passei por isso mesmo, com uma empresa limitada, era só eu, Irene, eu mesmo, e tinha uma empresa limitada, e você imagina que os custos dessa empresa para essa manutenção era muito sério, muito alto. Então, você tem que ver, a gente tem que ver, primeiro, até a possibilidade de ganho do negócio, não é isso? Isso conta muito para a escolha dessa... Sim, demais. Na verdade, acho que você tocou num ponto essencial. O que a gente vê no dia a dia, muitas vezes, principalmente do pequeno e do médio empreendedor, é que ele se preocupa muito com o valor que ele tem a título de faturamento, de receita e o número de funcionários. Quando você conversa com um empreendedor, geralmente ele vai falar da empresa dele e ele diz: olha, eu faturo 10 milhões por ano, 5 milhões por ano e eu tenho 30 funcionários. São as referências dele. A grande questão é que um faturamento de 5 milhões por ano ou de 50 milhões por ano não significam nada se essa empresa estiver gerando prejuízo. Não é no faturamento, mas é naquilo que efetivamente é o ganho que o empreendedor deveria prestar atenção. Então, é o que a gente chama de lucro líquido, né? Então, não adianta eu pensar em termos de faturamento. Se eu estiver faturando 5 milhões, mas eu tiver um custo de 6, na verdade, essa minha empresa está sendo um problema na minha vida e ela só vai me afundar cada vez mais. Então, olhar para aquilo que efetivamente se ganha e como eu sei o que eu efetivamente ganho, muitas vezes também passa por ter clareza de quantos impostos eu preciso pagar. Lucro real, temos que observar. Lucro presumido, simples nacional ou microempreendedor individual. Esses seriam hoje as observações principais que nós teríamos que ter na hora de optar por uma empresa. Perfeito, perfeito. No começo de uma empresa, ele, via de regra, se for um comércio muito iniciante, ele vai ficar no microempreendedor individual, no MEI, né? Porque é o que ele vai pagar ali 50 e poucos reais por mês e vai ser mais fácil. Mas ele já tem que planejar isso que a gente chama que são os regimes tributários, que são exatamente esses: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. É aí que vem a figura do contador. É que tanto se fala em empreendedorismo, tanto se fala em crescer, tanto se fala em
em produzir, e é lindo isso, e a gente vê que o brasileiro é um povo bastante empreendedor, mas essa parte, ela é importante, ela deve ser pensada junto. Sim. E realmente como um grande parceiro, todas essas outras áreas, né? Não, como um grande parceiro. A questão é que a gente não pode fugir dessa situação dos impostos, né? Muitas vezes, quem empreende, às vezes depois de 1 ano, 2 anos, se vê diante daquela carga tributária toda e se assusta. E aí, agora? Né? Estou devendo mais para o governo, né, de certa forma, do que... Isso, do que está sobrando para mim. Muitas vezes, assim, uma empresa de lucro presumido ou lucro real, muitas vezes ela vai ter uma carga tributária lá na casa de 20%, 30% do faturamento. O sócio, o dono da empresa, dificilmente está tirando 20% ou 30% do lucro como distribuição de lucro. Então, a gente sempre brinca, o governo é o maior sócio. Isso somando, né? Desde o federal, estadual, municipal, enfim, não estou falando de um governo específico, estou falando assim, é o sistema. A carga tributária, ela faz com que o ente estatal ele seja o maior sócio de todas as empresas do Brasil. Só que esse é o jogo, é assim que as coisas são feitas, é assim que sempre foi, é a morte e os impostos, você não pode evitar. Então, se eu escolho empreender no Brasil, eu preciso primeiro aceitar que existe essa situação e eu preciso me planejar para dar conta disso. Então, se eu sei que eu vou ter uma carga tributária de 20% sobre o preço do meu produto, eu vou ter que incluir esse 20% no preço. E se esse preço vai ficar caro demais, eu não vou ter mercado, então talvez eu não deva abrir a empresa. Se eu não vejo como conseguir colocar no preço aquele imposto, eu não deveria nem começar o negócio. Então, eu vejo assim, tudo parte do planejamento, tudo parte da clareza, dessa proximidade do contador para entender. E assim, a gente tem que falar a verdade, né? A gente vê muitos pequenos iniciando o negócio, às vezes com base em uma certa, né, receita por fora, não emite nota para tudo. Isso ainda é muito comum, infelizmente. Mas isso é insustentável. Você pode fazer isso muito no comecinho, mas quando o seu negócio der certo, porque é isso que você está fazendo, você está trabalhando para isso, é o objetivo. E às vezes a coisa dá certo, a pessoa não estava preparada para esse cenário em que deu certo. Agradeço, doutor Fernando, pela sua participação, muito boa aqui a sua visita. A gente falou um pouquinho, muito mais, a gente pode destrinchar literalmente desse tema, mas serve como um alerta para o estado de Santa Catarina, um estado tão lindo, tão empreendedor. E vamos lá, vamos buscar o crescimento e esse sucesso que a gente pode e que a gente merece. Muito obrigada. Muito obrigado. Até uma próxima.